Essa foi minha palestra na Expogestão 2022, que é um dos maiores e mais renomados encontros empresariais do Brasil e que acontece em Joinville, Santa Catarina. Também queria aproveitar esse momento para agradecer o Alonso Torres, que é diretor executivo do evento, pelo convite e parabenizá-lo pela realização da fantástica Expogestão 2022. E também agradecer por toda a receptividade que tive durante a minha estada em Joinville. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever no canal, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Espero que gostem. Boa tarde para todo mundo. Primeiro de tudo, é um grande prazer estar aqui e eu queria, antes de mais nada, também agradecer e parabenizar o Alonso e toda a equipe da Expogestão por mais um evento fantástico. É a minha segunda vez, eu estive aqui em 2018 falando de um assunto um pouco diferente, e até tem uma semelhança com o que a gente vai falar hoje, mas realmente é bom demais poder ver novamente o público aqui presente e poder estar aqui falando para vocês. E o tema de hoje é muito importante, é algo que eu venho pensando bastante há algum tempo, é algo que impacta a todos nós, é o que nós conhecemos como a economia global, e eu quero contar um pouco da história das últimas 2 ou 3 décadas, mas especialmente dos últimos 2 anos e meio. Então, uma breve história dos últimos 2 anos, desde o estouro da pandemia, porque muito do que está acontecendo no mundo foi catalisado pela pandemia, mas não apenas por ela. E é importante que a gente entenda as forças que estão por trás da economia global e o que eu estou chamando de a nova matriz econômica global. Um dos principais traços dessa nova economia é o que a gente pode chamar de desglobalização. Se globalização foi um grande evento que se intensificou ao longo dos últimos 20, 30 anos, o que a gente está vivendo agora é o movimento oposto, de forças que estão desglobalizando o mundo, gerando uma desintegração das cadeias produtivas, cadeia de suprimentos, e isso tem impacto nas empresas de vocês, certamente muitos já têm sentido esses efeitos, e eu quero explorar aqui um pouco das causas por trás dessas forças e para onde o mundo pode caminhar, e por fim, como isso impacta o Brasil. Então, para a gente começar, eu queria até usar como fio condutor esta frase, que na verdade é metafórica, obviamente não é física, o mundo não é plano, mas na verdade esse é o título de um livro do Thomas Friedman, que é um jornalista americano, e ele foi escrito no ano de 2005. E o livro se chamava O Mundo é Plano, uma breve história do século XXI. 5 anos apenas de século XXI, mas o ponto dele com essa metáfora é que o mundo tinha se globalizado muito, especialmente depois da era da internet, final dos anos 90 e início dos anos 2000, e o que ele denominava de forças que achataram o mundo, tornaram o mundo muito mais próximo, não apenas para países, para empresas, mas também para pessoas. É o que ele chamava de globalização 1.0, aquela que envolvia principalmente os países, depois 2.0, que seria as empresas, e por fim, a globalização 3.0, que tomava corpo no século XXI, que aproximou cada vez mais pessoas, ou grupos de pessoas, onde um indivíduo distante na Ásia poderia colaborar e se integrar ao comércio global com qualquer empresa ou qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas em outras partes do planeta. E claro que isso foi possibilitado e foi um processo que se aprofundou graças à era da internet, à era digital. Mas não apenas a isso, há também forças geopolíticas. E dentro dos 10 fatores que achataram o mundo, eu quero destacar 2, porque eles são importantes para que a gente entenda de onde o mundo saiu, como ele evoluiu nessas últimas 2 décadas, onde nós estamos e para onde podemos ir. A primeira força que ele destaca foi a queda do Muro de Berlim, na data de 9 de novembro de 1989. E é uma data simbólica porque ela marcou não apenas a queda do comunismo na Alemanha, aqui colapsava a Alemanha Oriental, mas também foi o início da dissolução da União Soviética, que em 1990 deixou de existir e foi uma vitória não da ideologia do capitalismo, do livre mercado, mas sim uma vitória
e a superioridade de um sistema econômico incomparavelmente superior no potencial de tirar as pessoas da pobreza e de elevar o padrão de vida de todo o planeta. Esse foi um marco importante na história mundial, a queda do comunismo, a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. E sem dúvida que isso permitiu o achatamento do globo, especialmente depois da integração de vários países da ex-União Soviética, com a caída também da cortina de ferro, e vários povos se integrando finalmente ao mundo e se abrindo não apenas as suas fronteiras, mas também o seu país, a sua economia para investimento estrangeiro, e que todos os cidadãos pudessem cada vez mais comercializar, investir, empreender com o restante do planeta. A segunda força importante que eu destaco, e no livro ela está como a sexta força, é o que o Thomas Friedman chama de offshoring. Todo mundo conhece, é o processo de realocação das cadeias produtivas, onde você tira uma fábrica perto de onde você vive ou da sua região e coloca ela na China, na Índia, em locais distantes, para aproveitar vantagens competitivas de custo de mão de obra, de logística, e esse processo se aprofundou e muito, especialmente depois da entrada da China na Organização Mundial do Comércio em dezembro de 2001. Foi em novembro a assinatura e a entrada oficial a partir de dezembro daquele ano. E sem dúvida que essa foi uma das forças que acabou achatando e muito o mundo, até porque a China ela já passava por um processo de abertura comercial, de liberalização das cadeias produtivas, de liberalização de todas as amarras que impediam com que os chineses empreendessem, criassem mais empresas, criassem emprego, renda e ajudassem o mundo inteiro a se desenvolver. E essa liberalização começou com Deng Xiaoping no final da década de 70. E foi um processo que evoluiu, progrediu ao longo da década de 80, ao longo da década de 90, mas com certeza foi o início da China na Organização Mundial do Comércio, que também nivelou as regras para todo mundo, inclusive para a China. Porque a partir desse momento, a China precisava se adequar às regras do comércio global, atendendo todos os regulamentos que valiam para todos os países que fazem parte da Organização Mundial do Comércio, e isso permitiu que ela jogasse o jogo do comércio global com as mesmas regras, com a mesma capacidade de competir com o restante do planeta, e ajudou o mundo inteiro a entrar em décadas de integração comercial, de prosperidade e uma verdadeira força deflacionária, porque são dezenas, centenas de milhões de chineses passando a fazer parte do mercado laboral do planeta, podendo aumentar o seu nível de produtividade, e que foi um ganho não apenas para a China e para todos os camponeses que saíram de situação de pobreza ou de extrema pobreza, puderam ir às zonas urbanas, elevar o padrão de vida de suas famílias, mas também ajudaram a elevar o padrão de vida de todo o planeta, porque essa é a grande sacada do comércio global, todo mundo se beneficia dele. E essa entrada da China, sem dúvida alguma, que beneficiou a todos, com enormes ganhos de produtividade para todo o planeta. Uma forma de medir essa força deflacionária da China se integrando no comércio mundial é a inflação no globo. A inflação aqui medida pelo CPI americano, que é o Consumer Price Index, ou o IPCA dos Estados Unidos, e que reflete a inflação do dólar. E ao longo da década de 90, anos 2000, anos 2010, a inflação americana ficou ao redor de 2%, 3%, às vezes subia um pouquinho, mas voltava a ceder para 2%, até abaixo de 2%. E foi um período, então, que se beneficiou desses saltos de produtividade, em grande parte por conta da integração da China no mundo. A questão é que essas forças que achataram o mundo e que trouxeram mais globalização, mais integração do comércio, elas começaram a ser revertidas já quando Xi Jinping ascendeu ao poder em 2012. E para entender a China hoje, onde nós estamos, e todas essas batalhas geopolíticas que estão sendo travadas no mundo inteiro, é fundamental entender quem é Xi Jinping, o seu papel no Partido Comunista, como ele foi moldado por décadas de doutrinação comunista e como ele realmente encampa as principais bandeiras
do comunismo chinês e ele representa o líder máximo do país e que quer levar adiante como objetivo de vida pessoal e do partido a missão do comunismo na China. Essa é a sua visão de mundo. E com essa visão também vem uma visão ou um objetivo de a China se tornar uma potência hegemônica e se tornar a principal potência econômica do planeta, inclusive com um alvo definido. 2049, a data de 100 anos da Revolução do Partido Comunista, a Revolução Comunista na China, é o ano onde a China deveria estar ocupando o posto de economia, a maior economia do planeta, a potência hegemônica. E com essa visão, é claro que vem toda a necessidade da projeção da China no restante do planeta em termos de política externa, em termos de influência na região, em termos de como a China protege os seus principais interesses, as suas cadeias produtivas, as suas rotas de comércio, até porque a China é a principal importadora de petróleo do mundo, como ela garante o fornecimento dessa que é commodity ainda essencial para a economia global. Tudo isso é preciso que seja tratado com muito cuidado e com uma visão de longo prazo, e que, claro, num regime autoritário de partido único, é muito mais fácil que esses objetivos sejam colocados não apenas como pauta do partido, como plano de governo, de Estado, mas também como uma meta de anos, de décadas, e esse é o objetivo de Xi Jinping. Eu menciono esse fato porque a gente tem a impressão que muitas vezes o mundo começou a se desglobalizar quando a gente teve a famosa guerra tarifária de Donald Trump, a partir de 2017, depois que ele ganhou as eleições nos Estados Unidos. Mas a verdade é que Trump é muito mais uma resposta a essa ascensão da China e essa ambição mundial de Xi Jinping do que algo da cabeça do Trump. Tanto é que hoje a política que Trump representava de combate à China, ou de tendo a China como grande adversário econômico e que era necessário cuidar das questões de livre comércio e de como a China não estava atendendo a todas as regras da Organização Mundial do Comércio, realmente foi o Trump que iniciou essa batalha no território mundial, na cena mundial. Mas ela permanece agora, mesmo com a administração de Joe Biden, é a mesma política que entende as ambições da China e que considera a China o grande adversário econômico dos Estados Unidos, mas também uma ameaça para a ordem econômica e para a paz mundial. Essa é a visão que tem hoje o Ocidente da China, mas claro que o Trump foi quem começou, especialmente com as políticas de tarifa sobre vários produtos chineses, que até considero entendo as reclamações do Trump com relação à China, mas não era a ferramenta mais adequada para combater a China neste terreno. Mas foi a política adotada pelo Trump. E a partir desse momento, então, o mundo entrava numa rota de colisão, ou pelo menos de mais fricção. E a gente claramente havia o mundo entrando nessas batalhas sendo travadas na ONU, no G7, no G20, e é claro, tivemos o estouro da pandemia, que foi um grande catalisador desses movimentos, dessas forças que estavam revertendo o achatamento do mundo, acabaram se concretizando ainda mais durante a pandemia em março de 2020. Até antes de março, porque a gente viu já em dezembro de 19, em janeiro de 20, o regime comunista com atitudes muito autoritárias para o controle do vírus. E são medidas que ainda vigoram. Tiveram um período de transição onde não era necessário, mas depois que o mundo passou pela pandemia, a China voltou a adotar políticas de Covid-0 e que trouxeram muita perturbação para a economia global. E eu nem quero entrar no mérito de se eram medidas sanitárias necessárias ou não. Esse é outro debate e nem é o meu campo de pesquisa. Mas é importante entender como aquelas políticas que iniciaram na China e depois mesmo países historicamente livres e democráticos também adotaram medidas de restrição da atividade produtiva, de fechamento de empresas, de comércio, de lockdowns, em maior ou menor grau, dependendo da região do planeta. Mas o ponto aqui é entender como a pandemia foi talvez o marco zero desse processo de desglobalização, de desintegração das cadeias produtivas
E ali a gente começou a ver os primeiros gargalos e os primeiros efeitos daquele choque inicial de oferta. O mundo parou, pelo menos por uma semana parecia que o mundo tinha parado. Certamente muitas das empresas de vocês pararam por alguns dias, talvez por semana, talvez por semanas. E aquele processo de interrupção do mundo, da economia global, gera efeitos não intencionados. Os mais visíveis começaram a ser esses gargalos nas cadeias produtivas, dificuldade de fornecimento de insumos essenciais ou algum material específico. Todos vocês sentiram ou ainda sentem esses efeitos. E o início desse problema foi lá no estouro da pandemia. E nós vimos fábricas paradas, algumas fábricas, inclusive, que tiveram problema de fornecimento de um insumo essencial, tiveram que parar a fábrica inteira, aí não mais por conta de controle sanitário, mas sim porque, por exemplo, fábricas na Alemanha, até mesmo no Brasil, não tinham chips, não tinham semicondutores para conseguir alimentar e manter em continuidade a sua linha de produção. Mas depois desse susto inicial, primeiras semanas da pandemia, o mundo voltou a se restabelecer, as pessoas voltaram a circular minimamente, voltaram a consumir. Aquela incerteza que era quase absoluta, para onde vai a economia global? Se minha empresa vai ter que fechar as portas, vou ter que demitir meus funcionários, o que eu vou fazer? Realmente era uma preocupação do mundo inteiro, porque era uma preocupação real. Era o mundo tomado por um medo de um vírus desconhecido e o que aconteceria com o planeta. Mas aos poucos as coisas foram se normalizando. E o que inicialmente foi um choque tanto de demanda, as pessoas consumindo menos, não saindo às ruas, e também um choque de oferta, o mundo parando de produzir, pelo menos por alguns dias ou semanas, esse choque rapidamente foi revertido. Primeiro porque a economia foi se normalizando, cadeias produtivas foram voltando ao normal, aos trancos e barrancos, com gargalos em um e outro setor, mas também porque governos, com a ajuda de bancos centrais, acabaram tomando medidas extraordinárias para manter o consumo elevado ou evitar uma depressão econômica. E aí tem um erro talvez de diagnóstico, talvez pela incerteza, mas também de remédio e pelo menos certamente de dose. Que a dose foi simplesmente dar dinheiro para as pessoas, imprimir dinheiro numa magnitude que não se via nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. E essa foi uma das primeiras medidas do governo americano, ainda com o Trump no poder, de conceder os famosos auxílios emergenciais, cheques de estímulos. E sem entrar no mérito de o quanto era necessário, ou se era ou não necessário, certamente num país de renda elevada como os Estados Unidos isso é bastante questionável, mas certamente a dose foi excessiva. E primeiro foi com Trump e depois com Biden, já no começo de 2021, em doses cavalares, dinheiro foi impresso e as pessoas realmente receberam cheques pelo correio. Tive amigos que moram nos Estados Unidos e receberam literalmente cheques pelo correio na forma de auxílio emergencial, sendo que nem precisavam, nem estavam com problema de renda, mas foi no desespero, sem saber o que está acontecendo, vamos pecar pelo excesso. Essa foi a política do governo americano, com a ajuda do Federal Reserve, que é o banco central de lá. E outros países fizeram medidas semelhantes. O Brasil também fez, até em proporção à nossa economia, foi um auxílio emergencial bastante elevado, e outros países em maior ou menor grau, mas essa foi a política de muitas nações. E essa política tem consequências. Uma forma de medir essa consequência é pela quantidade de dinheiro em circulação. Nesse gráfico vocês veem o M2. Para quem não é economista e não conhece, essa é uma métrica que quantifica todo o papel moeda impresso, aqui no caso é dos Estados Unidos, que é a moeda de reserva do planeta, o dólar. Papel moeda impresso em poder do público, nas suas carteiras, no caixa das empresas. Depósitos bancários à vista, a prazo, de poupança. Tudo isso é o que é englobado pelo M2. Esse é o dinheiro que efetivamente está circulando na economia e que é utilizado para fazer pagamentos, para comprar bens, para comprar ativos, para comprar ações. Quando a gente vê essa massa monetária injetada em questão de semanas, nessa magnitude, aqui é o M2 desde a década de 70. Chegando lá em 2020, na véspera da pandemia, o M2 estava abaixo de 16 trilhões de dólares. Em poucas semanas, aumentaram
2, 3, 4 trilhões de dólares. Isso não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Tamanha injeção de dinheiro, algum impacto no valor da moeda vai ter. Algum impacto no poder de compra do dólar vai ter. Ali estava o primeiro grande combustível inflacionário do planeta, que, por casualidade, ainda segue sendo bastante ignorado ou até subestimado pelos economistas em geral. Esse grande causador da inflação global não é apenas a cadeia de suprimentos com gargalos, não é apenas a alta das commodities com petróleo e gás natural, a guerra na Ucrânia, a tensão na China. Esses são agravantes. Mas aqui estava o primeiro combustível e que foi ignorado por muito tempo. Felizmente, alguns economistas, analistas apontavam para esse grande risco ainda em 2020 e 2021, antes de vermos agora o CPI americano, que está batendo a máxima em quase 40 anos nos Estados Unidos. Mas antes de mostrar o gráfico do CPI, eu quero mostrar também como essa política, especialmente, ela acaba gerando desequilíbrios macroeconômicos no mundo inteiro. Porque já que os Estados Unidos são donos da moeda de reserva, eles são realmente o único país que podem exportar a sua moeda. Estados Unidos exportam dólares. E se no momento de pandemia, onde ainda havia restrições, o mundo não podendo circular livremente, consumir em serviços, que é uma das forças da economia americana, e agora eles têm todo esse novo poder de compra criado do nada, os auxílios emergenciais, isso é novo poder de compra, e gerou uma renda adicional dos americanos maior do que o nível pré-pandemia. Tamanho foi esse auxílio? Pô, se eu agora não posso circular, não posso ir no cinema, não posso gastar com viagem, eu vou consumir bens duráveis, produtos para melhorar a minha casa, para melhorar com um novo computador, um novo iPhone, enfim. E os americanos começaram uma compra em nível global que a gente pode mensurar pelo déficit na balança comercial de mercadorias dos Estados Unidos, e que é este próximo gráfico, que chegou em os recordes absolutos no final do ano passado. Aquela barra a mais negativa de todas foi em dezembro de 2021. E a gente pode pensar que isso é apenas um dado macroeconômico e que não tem muitos impactos nas nossas vidas. Mas a verdade é que tem um grande impacto. Porque se os Estados Unidos importam bens e exportam a sua moeda, e isso se traduz em déficit comercial de bens, eles estão importando containers cheios de produtos e os containers não voltam de onde saíram com mais produtos. Então, um dos primeiros efeitos desse desequilíbrio macroeconômico foram os gargalos nas operações portuárias mundo afora. Na China, no porto de Los Angeles, que inclusive estava com o maior nível de atividade de toda a sua história, bateu recordes. E esse já é um dado importante, porque depois daquele choque inicial da produção mundial, o mundo começou a produzir e começou a voltar ao nível de produção física em vários setores, até maior do que o nível pré-pandemia. Mas a nova demanda era tanta que essa produção era incapaz de dar conta dessa nova demanda. E como é que isso se materializa? Aumento de custo de frete, tempo de espera para descarregar containers nos portos de Los Angeles, em vários portos mundo afora. Containers vazios começaram a se acumular até nos portos americanos. Isso eleva também o custo de frete, porque se um armador vem com um container cheio da China, descarrega nos Estados Unidos e não tem produto para levar de volta, é menos ganho de eficiência e ele precisa cobrar isso de alguma maneira, e isso reflete no preço dos fretes. Certamente vocês aqui têm várias histórias de custo de frete marítimo. A gente viu também a consequência nos motoristas de caminhão, aí afetando a logística global. No Brasil até foi em menor medida, mas na Europa, Reino Unido, Estados Unidos, muito. Aí também entraram em cena as medidas sanitárias. Muitos imigrantes voltaram para os seus países, depois não podiam voltar, houve falta de caminhoneiros, e o preço do frete disparou no mundo inteiro. Esse é um indicador global de frete, que é calculado pela Freightos, que é uma média de vários fretes.
várias rotas. Esse é o de containers, que saiu de uma média mais ou menos de $1.000 no começo do ano passado, ao final de 2020, e subiu mais de 10 vezes. Teve rotas, você sabe melhor do que eu, que subiu mais de 20 vezes. Imagina o custo do frete subir 20 vezes. Então, esses são alguns dos efeitos gerados por políticas macroeconômicas e que têm efeitos no planeta inteiro, em todas as empresas. Esse é um indicador interessante também, que ele é calculado pelo New York Fed, a filial do Banco Central Americano de Nova York, que se chama indicador de pressão na cadeia de suprimentos global. A máxima tinha sido ali em abril de 2020, início da pandemia para o restante do mundo, e depois em dezembro de 2021, claro, refletindo todo aquele gargalo na cadeia de suprimentos global e na logística como um todo. Pois bem, como se não bastasse todos os efeitos da pandemia, que a gente ainda estava tentando a economia mundial se reerguer e sanear aqueles excessos, estabilizar esses desequilíbrios, gargalos produtivos, aí que é deflagrado o confronto na Ucrânia com a invasão pela Rússia, e aí começou a disparada do petróleo, commodities energéticas, mas que é importante notar que essa alta de petróleo e derivados, ela já tinha início antes da pandemia, antes da guerra da Ucrânia. O próprio Joe Biden, ele costuma, como qualquer político, delegar a responsabilidade ou terceirizá-la, e diz que essa inflação americana é o que ele chama de a alta do petróleo do Putin. Até é quase que uma frase registrada. Putin's gas price hike, a alta de petróleo e da gasolina por causa do Putin. Mas não é verdade. A guerra foi o agravante. Mas o petróleo e derivados já vinha subindo antes da guerra. O próprio Jerome Powell, que é o presidente do Fed, reconheceu isso no Senado americano. Então a inflação de commodities e derivados já vinha preocupando o planeta, e com o estouro da guerra, aí foi um agravante que ainda estamos sentindo e sem perspectiva de que ela seja resolvida, o conflito na Ucrânia. E essa é talvez uma das tensões geopolíticas do planeta que sempre esteve ali, mesmo depois da dissolução da União Soviética. Essa tensão Ucrânia-Rússia, ou mais Rússia contra a Ucrânia, isso sempre esteve ali, mas ela foi aumentando a pressão, até chegar no ano 2022, onde, na ótica de Vladimir Putin, era o melhor momento para invadir, pela questão geopolítica, pela dependência da Europa de commodities essenciais como petróleo, derivados e o gás natural. A gente tem visto a situação na Europa nesse momento. Mas essa tensão ela já estava latente, mas talvez o mundo não percebia a importância dela, e que está tendo impactos na economia global, sem dúvida alguma. Então aqui o resultado final disso tudo, em termos de inflação de preços, que é a inflação do dólar, que está agora no maior patamar em 40 anos. Os americanos comemoraram, ou o governo americano comemorou, e o mercado também, que a inflação de julho caiu levemente na leitura anual para 8,5%, sendo que estava em 9,1%. 8,5%. Para o dólar, que é a moeda de reserva do planeta, é muita coisa. Isso não acontecia desde o fim da década de 70, início dos anos 80, com todos aqueles choques de petróleo, o embargo do Oriente Médio, a maior inflação até então, desde a Segunda Guerra. E agora cá estamos, com o mesmo nível de inflação e bastante próximo. Até isso aqui eu faço um parênteses, porque para quem conhece o cálculo de inflação, ele vai mudando ao longo do tempo. Preços caem, porque não fazem mais parte da cesta de consumo das famílias. Então, há alguns ajustes, alguns arbitrários, a metodologia pode ir mudando. Se a gente aplicasse a metodologia atual para o mesmo cálculo lá do início da década de 80, a inflação lá de 80 nos Estados Unidos não seria esses quase 20, seria 11,5%. Que é bem próximo do que está agora, 9,5% ou 8,5%. Então, realmente, é um nível de desvalorização da moeda americana enorme e que, claro, reflete no planeta inteiro. Porque se o dólar é desvalorizado, significa que os bens aumentam em preço no mundo inteiro e aumentam para nós, brasileiros, e para todos os cidadãos do planeta. Mas é interessante falar sobre essa
questão energética, e nem é a pauta desta palestra, isso daria um outro encontro, porque é uma questão essencial e tem a ver também com a economia global e com essa nova matriz econômica, porque o mundo foi de prognosticar o fim da era do petróleo. Aqui é 2 capas da revista The Economist, uma de 2003, dizendo The End of the Oil Age, o fim da era do petróleo, para 2022, onde agora é o jogo de poder, jogo de forças, e que a preocupação é segurança energética. E realmente essa agora é a grande preocupação para muitos países, especialmente na Europa, mas não apenas na Europa. Um dos países que tem a maior preocupação com segurança energética é justamente a China de Xi Jinping. Em 2016, a China ultrapassou os Estados Unidos como o maior importador de petróleo do planeta. Isso significa que a China, embora produza muito petróleo, está entre o 5º ou 6º maior produtor de petróleo do planeta, essa produção doméstica é incapaz de atender toda a sua demanda. Então ela precisa de petróleo estrangeiro. E esse petróleo vem da Arábia Saudita, vem da Rússia, outros países da OPEP, e 80% desse petróleo vem por via marítima e passa por estreitos como o de Malaca, na Malásia, como o de Hormuz, no Golfo Pérsico, estreitos que não são controlados pela China, são controlados em larga medida pelos países nessas regiões ou por alguma presença militar americana. E a China olha esse mapa mundi e percebe onde estão as vulnerabilidades para a sua segurança energética, para a sua segurança nacional, da sua própria economia. E quando ela se dá conta disso, ela entende que uma das formas de garantir fornecimento de petróleo, de gás, é em alianças com a Rússia, Vladimir Putin aqui no caso, porque é o país que tem a maior fronteira com a China e é um grande produtor de petróleo, de gás, e por meio de gasodutos consegue fornecer essas commodities essenciais para a economia chinesa sem precisar passar por esses estreitos e por áreas geopolíticas bastante sensíveis que estão fora do controle ou do domínio chinês. Então essas são preocupações de longo prazo que Xi Jinping tem, e por isso não surpreende essa aliança que a gente vê se formando já há alguns anos, mas que se aprofundou e muito depois da guerra da Ucrânia, inclusive antes, porque na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno deste ano, que aconteceram na China, em Pequim, Vladimir Putin esteve presente, e certamente em reuniões a portas fechadas com Xi Jinping, ele recebeu um aval implícito ou tácito de que pode invadir a Ucrânia, que qualquer problema nós estamos aqui para ajudar. E logo depois dessa reunião, eles fizeram declarações conjuntas em um documento bastante extenso, coisa que não é normal na geopolítica mundial, na diplomacia, inclusive prometendo ou declarando laços de amizade infinitos entre Rússia e China. Então a gente vê essa formação desse bloco, que é muito importante, e assim como Rússia e China, os demais países, muitos dos quais também sofrem com regimes autoritários, mas que para quem já tem um regime autoritário é mais fácil de negociar, países na Ásia Central, alguns também que são produtores de commodities e que também são essenciais para a China. Então nessa preocupação nova, o que ressurgiu agora e voltou talvez a tomar prioridade da economia global, de segurança energética, a China entende muito bem essas vulnerabilidades. Para ilustrar um pouco dessa, já que a gente fala de desglobalização, é importante até mensurar, ou uma forma de mensurar a globalização, que é o comércio global, importação mais exportação, dividido pelo PIB mundial. Por essa métrica, o pico do comércio global aconteceu lá em 2008. E desde então a gente vem em declínio, com um repique agora em 2021, mas ainda assim longe do que foi 2008, e claro, depois tivemos a grande crise financeira, mas ali o mundo talvez já dava início a esse processo de desglobalização, porque essas forças que eu venho descrevendo aqui já estavam se desenrolando. Dentro dessas batalhas geopolíticas, o que aconteceu na Ucrânia, é importante também entender o reflexo
que isso teve no Ocidente, pelo lado das sanções ou as medidas que o Ocidente está tomando contra a Rússia para tentar dissuadi-la dessa investida em território ucraniano. E uma dessas medidas foi o congelamento de reservas internacionais. Além das sanções financeiras, para impedir alguns bancos russos de acessar o sistema de pagamentos internacionais conhecido como SWIFT, vários países, Estados Unidos, União Europeia, Inglaterra, Japão, bloquearam as reservas internacionais da China. E essa foi da Rússia. E essa foi uma grande quebra de paradigma, porque até então os títulos do Tesouro americano, chamados Treasuries, eram considerados o ativo livre de risco do planeta. E livre de risco não existe, mas relativamente era o ativo menos arriscado, tanto em termos de segurança e de demanda mundial, e também por conta da possibilidade de que qualquer país detentor de dívida americana sabia que poderia movimentar essa dívida, vender, se desfazer, receber dólares e transferi-los e negociar no comércio mundial. Esse era o acordo implícito nesse arranjo. Mas no momento que as reservas são sancionadas e congeladas, essa premissa de ativo livre de risco, ela é demolida. E é por isso que os países começaram a perceber, e mesmo países que não estão em confronto com os Estados Unidos, que é necessário diversificar reservas internacionais. Então a gente está no momento também da história financeira mundial de transição, de mudança. Ainda o dólar é a moeda do planeta e vai permanecer por anos ou talvez décadas, mas o mundo entende que é preciso ter algum seguro, ter alguma diversificação, porque vai que, por exemplo, o Brasil daqui a pouco pode virar cada vez mais, ficar cada vez mais no foco do mundo, da diplomacia mundial, com relação à Amazônia. E os países daqui a pouco resolvem sancionar o Brasil porque não estamos cuidando do desmatamento e por isso o Brasil vai ser sancionado e terá suas reservas congeladas. A possibilidade técnica de que isso ocorra hoje está aí e cada vez mais clara. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas apenas para exercitar um cenário em que isso possa acontecer. É por isso que a gente viu a Rússia, que já vinha diversificando as suas reservas desde lá de 2008, 2009, migrando não apenas para fora dos Estados Unidos e fora do dólar, mas também em jurisdição e também em ouro. Uma boa parte das reservas da Rússia estava alocada em ouro, como a gente pode ver aqui, a primeira barra em laranja. E aí depois em iene japonês, euro e dólar e tudo mais. Então é como se Vladimir Putin já estava preparando o terreno para, caso eventualmente ele invadisse a Ucrânia e fosse sancionado pelo Ocidente, como efetivamente acabou acontecendo. Mas só para mostrar como o dólar ainda é a moeda do planeta e a força do dólar, são as reservas mundiais, as reservas internacionais de cada país somadas e a proporção do dólar em todas essas reservas, que ainda está quase em 60%. Vem declinando, é verdade, mas ainda assim é a principal reserva mundial do planeta. Então, para mostrar como o dólar, que pode estar em declínio, os países podem e vão diversificar, ainda assim é a moeda dominante e isso é importante para a economia mundial. E aí, já encaminhando para a parte final, quando a gente pensa em tensões geopolíticas, existem várias no planeta, algumas mais ou menos importantes para a economia global, algumas que têm mais ou menos impactos na nossa realidade brasileira, no Brasil, em Santa Catarina, e algumas têm muita importância. E uma delas, que voltou a ficar no foco da mídia e está preocupando muitos governantes, diplomáticos, é justamente a tensão entre a China e Taiwan. Para quem não sabe nada sobre esse conflito, eu não vou fazer um recapitulado, mas basta entender que na na Guerra Civil Chinesa de 49, os vencedores comunistas ficaram com a China continental e os perdedores nacionalistas fugiram para a ilha de Taiwan, a Ilha Formosa, e que hoje é considerada uma
funciona como um país independente, com suas regras e instituições democráticas, mas que quase nenhum país do planeta reconhece como uma nação independente e que a China, até hoje, reivindica como território pertencente à China. E é importante entender isso e, de novo, voltar à visão do Xi Jinping com relação ao mundo e às ambições da China, porque Taiwan, Xi Jinping sempre faz questão de reiterar, faz parte da China e será reunificada com a China por modos pacíficos ou não. Essas são palavras textuais, isso está escrito e está dito por Xi Jinping, não é um exagero. E é por isso que a tensão vai e volta, e nesse momento está num nível elevado de preocupação por conta das visitas recentes de delegações americanas. Os Estados Unidos mantêm a chamada ambiguidade estratégica com relação a Taiwan, não diz que vai defender, isso não está em lei americana e nem há um compromisso escrito que vai defender Taiwan, mas de certa maneira isso está implícito. Até porque o Estreito de Taiwan também é uma rota importantíssima para a logística global. 80% dos maiores navios, os armadores, navios de contêineres, passam pelo Estreito de Taiwan. A ilha de Taiwan é o local do planeta onde são fabricados mais de 70% dos semicondutores. Vejam só, o mundo é dependente de Taiwan e que está no foco dessa tensão geopolítica. Uma empresa apenas, que é a TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ela tem a maior fatia de mercado de todos os chips, mas nos chips mais avançados, muitos dos quais apenas ela produz, ela tem mais de 90% de fatia de mercado. Então, essa é a importância da região para a economia do planeta, e a tensão está aí. Ninguém sabe dizer se haverá uma invasão pela China, se haverá alguma agressão e tentar realmente retomar a ilha, mas é um foco de tensão atual e que depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, o mundo voltou a ter essa como a preocupação geopolítica do momento e que, claro, tem reflexo para o mundo inteiro, porque é o tipo de evento, uma invasão da China em Taiwan, é o tipo de evento que pode desencadear uma guerra entre potências de toda a região ou do mundo inteiro. Porque ali tem interesses da China, de Taiwan, da Austrália, do Japão, Vietnã, Coreias. Realmente essa é a importância deste momento geopolítico mundial. Então, já para a gente fazer o encerramento e concluir tudo que a gente vem falando, essas forças que achataram o mundo e algumas que estão sendo revertidas, eu gosto de simbolizar a força da queda do comunismo que achatou o mundo agora com a questão da Rússia, usando o caso do McDonald's. Para quem não sabe, essa é a foto da abertura do primeiro restaurante do McDonald's em Moscou em 1990, quando já estava se dissolvendo a União Soviética. E claro, foi um momento marcante, histórico e simbólico. Pois agora, 2022, o McDonald's deixou a Rússia por conta da guerra contra a Ucrânia. E assim como o McDonald's, outros países. Aquele mesmo autor que eu mencionei no início, do livro O Mundo é Plano, também concebeu uma teoria, num livro até anterior a esse, onde ele falava da teoria McDonald's de prevenção de conflitos, onde dois países que têm franquias de McDonald's jamais guerrearam entre si. Infelizmente, a teoria se provou incorreta, porque em 2008 a Rússia já invadiu a Geórgia e agora, em 2022, novamente a Rússia invade a Ucrânia. Ele depois refinou a teoria, dizendo que era a teoria Dell de prevenção de conflitos, que países que tinham ou que faziam parte da cadeia de suprimentos da Dell, computadores Dell, jamais guerreariam entre si. Mas, infelizmente, a teoria não se provou correta na prática. Aí a outra força que achatou o mundo está sendo revertida por conta dessas tensões geopolíticas, por conta também das medidas sanitárias que são, e na China especialmente, que foram muito autoritárias e que trazem incerteza para o planeta. Pô, imagina quem tem fabricantes na China, e certamente vocês têm alguns, ficar refém dessa situação que você não sabe quando o vírus vai parar de se disseminar, ou vai mutar e ficar em algo mais grave, ou daqui a pouco vai aparecer um novo vírus. Esse precedente de fechamento de empresas e de um regime autoritário como é o da China traz muita incerteza para quem opera no mundo e precisa garantir o fornecimento de insumos essenciais para suas fábricas.
Então, essa força que achatou o mundo no offshoring, realocar fábricas para a China, distante das suas fronteiras, ela está sendo revertida. E revertida por questões de segurança de fornecimento, não por questão de custo, de preço ou qualidade. Para mostrar um exemplo também de como a China vem se fechando, não é apenas um movimento do Ocidente contra a China, é também a própria China se fechando. Essa foi uma notícia de 2 semanas atrás. 5 estatais chinesas que são listadas na Bolsa de Nova York e que solicitaram a deslistagem de suas ações, dando como pretexto o alto custo da exigência de auditoria, de compliance com a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos e a baixa liquidez dos seus papéis. Esse é o pretexto oficial. Mas certamente é também uma forma de se prevenir de alguma sanção futura. Se a China, porventura, invade Taiwan e inicia um confronto na região, será que o Ocidente vai só assistir? Vai intervir militarmente? Não vai? Vai buscar impor alguma sanção? Alguma empresa estatal? É bem factível esse cenário. Então a própria China também já se precavendo desse tipo de tensão, toma suas atitudes para se fechar ainda mais e ajudar a desglobalizar ou desintegrar o comércio e o mercado de capital internacional. Então, para a gente agora finalizar, a verdade é que o mundo sim continua plano. Não tem dúvida, o processo de globalização ele não é revertido da noite para o dia, ainda há forças que achatam o mundo, especialmente no campo da tecnologia, dos avanços tecnológicos, isso é inegável e é um processo que prosseguirá. Mas do lado das forças que estão desachatando, realmente há forças na direção oposta. E a gente precisa entender de que forma isso impacta a nossa economia e as nossas empresas. Para a gente resumir esse tema de desglobalização, eu diria que há 5 pontos essenciais. O primeiro é o próprio conceito de friendshoring, ou ally-shoring, ou nearshoring, que alguns de vocês já devem ter lido, que é exatamente o oposto do offshoring. É você alocar a sua produção em jurisdições mais amigáveis, aliadas ou mais próximas. E talvez até ter uma redundância na cadeia de suprimentos, justamente para atenuar esse problema da economia global atual. Além disso, a dicotomia agora acaba sendo segurança de fornecimento contra o just-in-time. Talvez as 2 últimas décadas da economia global vão ser lembradas como um período dourado, onde parecia que o mundo funcionava quase como um relógio suíço. Preciso de um insumo distante, busco o fornecedor, qualifico o fornecedor, negocio um preço, especificação técnica, chega na minha fábrica no dia, hora acordada e pronto. Hoje a gente não vive mais esse mundo. Em vez do just in time, é que o americano está chamando do just in case. É o vai que. Se eu preciso do insumo, eu talvez não possa pedir ele quando eu vá precisar, mas sim eu tenha que pedi-lo antes, porque vai que eu não consiga comprá-lo quando eu precisar. Essa é a questão da segurança de fornecimento. Segurança energética, e entra uma questão também de estratégia nacional, não é apenas uma questão de empresa, mas de buscar redundância na própria matriz energética de um país. Coisa que o Brasil, felizmente, está muito bem estabelecido, mas outros países não tanto. A Europa hoje está em meio a esse dilema. Hoje mesmo, saiu uma notícia de que o Japão está estudando construir novas usinas nucleares. Depois do desastre de Fukushima, que não foi um desastre nuclear, foi um tsunami que destruiu a usina. Mesmo depois desse desastre, agora o Japão está voltando à energia nuclear porque é a mais segura, a mais confiável e não emite carbono. Então essa segurança energética é uma prioridade para muitos países, coisa que talvez ficou em esquecimento nos últimos 20 anos, e a pauta foi mais a transição energética. Agora começa a ser cada vez mais transição energética, sim, mas sem abrir mão da segurança energética. Por fim, blocos regionais, essa formação, essa aliança crescente entre Rússia, China, alguns países que compartilham da mesma visão de mundo, isso tende também a se aprofundar.
E, por fim, moedas como armas políticas. Como a gente viu, o dólar, euro e demais moedas de reserva sendo utilizadas dessa maneira, especialmente depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, esse é um ambiente do sistema financeiro em mutação, onde moedas podem e estão sendo usadas como armas geopolíticas. E, por fim, a pergunta, e o Brasil nisso tudo? Como é que nós somos impactados no mundo onde essa nova matriz econômica, com tensões geopolíticas, formação de blocos regionais, onde esses adversários principais são protagonistas na economia e na geopolítica mundial, como é que o Brasil se comporta diante desse cenário? A gente pode aproveitar esse movimento todo por meio das nossas forças de agronegócio, minério de ferro, por ser um país na geopolítica relativamente neutro e distante disso tudo que está acontecendo no planeta, mas a gente precisa ter a habilidade, e aí é uma questão de Estado e não de governo, de como negociar com todos os participantes. Porque enquanto nós temos a China como principal parceiro comercial do Brasil, importação é o principal destino, importação é a principal origem, alguns estados do Brasil, até mesmo Santa Catarina, tem Estados Unidos como principal destino, pelo menos atualmente, de exportação. Como é que a gente lida com esses dois patrões que estão se degladiando, mas a gente não pode antagonizar nenhum nem outro? Realmente isso vai exigir a habilidade do Brasil, mas a gente pode aproveitar esse momento, explorando as nossas forças, explorando a necessidade do mundo com segurança energética e segurança alimentar, que nós, hoje, como celeiro do mundo, podemos, sem dúvida alguma, prover. E num cenário assim turbulento, resta vocês, empresários, empreendedores, navegar nesse mar turbulento e que a única certeza é que seguirá turbulento, mas com engenhosidade e habilidade a gente vai conseguir prosperar. Muito obrigado. Muito obrigada ao Fernando. A gente vai ter agora aquele nosso momento importante da sessão de perguntas e respostas, lembrando que as perguntas devem ser enviadas pelo nosso aplicativo. E para essa sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de convidar ao palco a nossa mediadora, Denise de Pascoal, que é economista e sócia fundadora da Tendências Consultoria. Denise, por favor. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite de estar aqui, parabenizar o Fernando pela brilhante apresentação. E eu estou recebendo aqui as perguntas que vocês fizeram, mas eu vou usar a minha prerrogativa de estar com o microfone na mão e vou fazer algumas minhas aqui diante da sua apresentação, Fernando. Acho que a primeira acho que você mostrou muito claramente que para o relógio suíço funcionar, né, que era como a gente achava que funcionava, tudo tem que estar sincronizado. A partir do momento que acontece alguma coisa, ficou claro que talvez não seja a melhor forma de produzir. Por outro lado, a globalização significa especialização, significa cada nação aproveitar melhor as suas potencialidades e atuar em conjunto. Esse movimento implica que a gente vai viver num mundo com menos crescimento, com mais inflação nesse contexto, assim, independente de, obviamente não vamos voltar, como você falou, não existe a desglobalização completa, mas a gente vai ter que conviver com mais inflação e com menos crescimento? Essa é exatamente uma das conclusões dessa nova matriz econômica, porque se aquelas 2 ou 3 décadas de integração da China propiciaram ao mundo um crescimento com inflação baixa, esse foi um processo amplamente deflacionário. Agora é o oposto. Se a gente precisa ter redundância e se preocupar mais com custo e fornecimento e menos com a segurança de fornecimento e menos com custo e qualidade, isso é uma força inflacionária.
não significa que a gente vai viver uma inflação de, como está sendo agora, 10% em dólar quase, por anos a fio. Mas sem dúvida que são fatores inflacionários e que podem manter a inflação mundial num patamar mais elevado do que foi aqueles 2% que vigoraram durante 2, quase 3 décadas. Esse mundo que talvez tenha ficado para trás, vai ser mais para 4%, talvez para 5%, e talvez também com volatilidade nos índices de preço. Basta ver a questão energética. Assim, se algum confronto acaba sendo deflagrado, automaticamente dispara. É gás natural, é petróleo, enfim, aquelas que são impactadas mais diretamente. Então pode ser um mundo com fatores inflacionários, inflação mais elevada e também com volatilidade de preço. É um mundo mais difícil de navegar, de qualquer forma, né? E você falou bastante da questão energética, né, da segurança energética, mas a gente também está num contexto de transição energética, ou já estava, na verdade, tinha muitas discussões sobre a inflação verde, né, assim, é difícil fazer isso no curto prazo, o combustível fóssil não é abandonado no curto prazo, mas a gente está vivendo um momento de transição energética. Isso fica mais difícil nesse mundo porque precisa de muita coordenação, né? E até porque um país vai depender do outro, né? Um que tem a matriz mais limpa, no final das contas, está limpando o ambiente do outro que tem. Então, esse processo vai ficar mais lento, mais demorado, mais difícil? Já ficou. Sim, já ficou. Essa é a grande verdade. E acho que um dos problemas da transição energética que tem sido executada, em alguns países avança-se mais nessa direção, como é o caso da Alemanha, são até mesmo os objetivos irreais dessa transição, porque é preciso reconhecer a dependência da economia global de combustíveis fósseis. E como para a transição energética, os combustíveis fósseis são essenciais. Então não adianta a gente querer, não vamos depender completamente de energia eólica e solar e abandonar petróleo, carvão, gás natural. Não tem como. A própria geração eólica e solar, por ser intermitente, automaticamente requer uma matriz energética plugada também no fornecimento, normalmente a gás, que dos combustíveis fósseis é o mais limpo, e a transição no mundo foi nesse sentido, de combustíveis fósseis mais poluentes, como carvão, até os menos poluentes, como é o caso do gás natural. Isso tem acontecido, mas é importante que a gente tenha um debate honesto sobre as possibilidades reais, como a gente mitiga os efeitos de mudança climática, de aquecimento do planeta, sem abrir mão dessas commodities que são essenciais para a manutenção da economia global e da alimentação dos indivíduos. Essa que é a verdade, a segurança energética e alimentar. Até porque a segurança energética é fundamental para fertilizantes, para a produção de alimentos. Então, tudo está relacionado, é preciso reconhecer os limites da transição, o que pode e o que não pode ser feito, estabelecer metas factíveis e não apenas para soar bonito. E aí a questão geopolítica, infelizmente, é uma variável na transição energética que foi relegada a segundo plano. Porque a gente vê o caso mais emblemático, novamente a Alemanha acaba sendo sempre hoje a vilã da história, porque o Energiewende, que foi a mudança de energia na Alemanha, aprofundou muito em energia eólica, solar, gás natural, dependente da Rússia. Aí agora que eles querem cortar a dependência da Rússia, ou que o próprio Vladimir Putin corta o fornecimento de gás, a Alemanha está sendo obrigada a religar usinas termais movidas a carvão, que é o mais poluente. Então vejam a ironia do destino. Então, infelizmente tudo isso precisa ser considerado e claro que torna a transição energética mais complexa. E Fernando, qual é o mundo que sai desse... Né? Tem muitas discussões de quem vão ser os países agora que vão brigar por hegemonia, se a gente vai ter de novo um período à la Guerra Fria. Como é que você vê isso? Na verdade, não tem um fim ainda, porque você colocou um ponto fundamental que é China, Taiwan, né? A gente nem sabe se a gente não está à beira de outra guerra, mas que mundo sai daí? Né? Como é que a hegemonia mundial vai ser disputada depois desse momento geopolítico que a gente está passando agora? Como é que você vê isso? A verdade é que nós já estamos numa nova Guerra Fria, né? E como eu até não usei essa palavra durante a apresentação, mas o que a gente chama de nova Guerra Fria já nem é tão nova assim. Vários analistas políticos já vinham definindo o momento atual, isso em 2019, como uma nova Guerra Fria por conta dessas forças que eu descrevi durante a palestra.
O desfecho a gente não tem, porque a história não é linear e essas forças vão seguir se chocando por alguns anos. Por exemplo, no caso da China, que é o mais difícil de fazer algum prognóstico de mudança, é um partido único. Não há uma liberdade política, até essa era uma das esperanças do Ocidente, a China se integrando cada vez mais economicamente, trazendo liberdade econômica e trouxe muita para os seus cidadãos, e foi isso que permitiu a ascensão de centenas de milhões da miséria, que essa liberdade econômica traria invariavelmente a liberdade política. Mas era uma premissa equivocada, porque isso não aconteceu e não ia acontecer, porque essa não é a visão do partido, não é a ideologia. Então, acreditar numa mudança política na China é muito mais difícil. Isso prolonga essa tensão geopolítica. No caso da Rússia, talvez seja menos difícil, mas lá também é preciso uma mudança geracional, porque quem hoje está no poder, quem são os aliados próximos a Putin, o chamado círculo próximo, o Inner Circle, são todos ainda da época da União Soviética. Agentes da KGB. E como o próprio Putin diz, ninguém é ex-agente da KGB, são agentes da KGB. Então, é preciso que haja essa mudança de gerações para haver uma mudança de mentalidade na Rússia também, para que a gente consiga ter pelo menos um distensionamento dessa tensão geopolítica. Mas, por hora, perspectivas, a gente não consegue prognosticar. Vou começar aqui com as perguntas da plateia. Acho que uma primeira aqui, na verdade tem várias querendo falar de Brasil, você já tocou no primeiro ponto, vou juntar duas aqui. Uma perguntando como é que você enxerga a economia brasileira nos próximos 5 anos, aí considerando o caos que o Brasil passou nos últimos 2 anos de pandemia e agora eleições, né? Então voltando um pouquinho para o curto prazo. Aí uma outra também, quais são as projeções para o cenário mundial dos próximos anos? Hoje você já falou boa parte delas, mas onde o Brasil pode se colocar para aproveitar melhor a sua posição econômica? Acho que você citou muito forças, né? Vale citar também quais são as nossas fraquezas, né? A produtividade brasileira que não cresce. Acho que a gente tem um desafio muito grande. Vai estar passando aí, né, uma onda de oportunidade. Como é que a gente aproveita e como é que você vê o Brasil nesse contexto com eleição agora e próximos 5 anos? Vamos começar por essa parte da pergunta sobre as oportunidades no mundo, que é importante a gente refletir sobre o momento atual em que China se torna um destino pouco amigável para o capital estrangeiro, não apenas por conta dessas tensões, mas porque a própria China tem se fechado e tem intervindo cada vez mais na economia, nas empresas, no mercado de capitais. E a gente sabe que é mais fácil colocar dinheiro na China, mas é mais difícil tirar. Então, pela ótica do capital externo, o investimento estrangeiro direto, a China tem se tornado um destino menos atraente. A Rússia, mesma coisa, ainda pior. A Índia é um destino mais atraente que Rússia e China, mas já aproveitou bastante esse movimento recente. E o Brasil, dentro aí dos BRICS, a África do Sul é uma economia menor, acaba despontando como destino bastante atraente. Porque eu digo, apesar das nossas fraquezas, que a gente está cansado de saber, produtividade baixa, Estado muito inchado, carga tributária elevada, isso impede a produtividade de realmente subir, e é o que vai garantir o crescimento sustentável, é ganho de produtividade. Apesar disso, nesse cenário mundial, a gente acaba em destaque até por exclusão. A China é um mercado maior? É, mas olha a situação, não dá. A Rússia, não dá. Índia, dá, mas também tem seus dilemas burocráticos, conflitos étnicos de casta que o Brasil não tem. Quem sabe vamos olhar para o Brasil aqui, pode ser que é um mercado relevante, das economias emergentes é uma das maiores, então a gente precisa aproveitar esse momento onde o capital estrangeiro busca um destino. Nisso a gente capturar o momento. Sobre a economia brasileira nos próximos 5 anos, a resposta cientificamente correta é: não tenho ideia. E ninguém tem. O que a gente precisa é garantir que as políticas que são condizentes com crescimento econômico, geração de riqueza, oportunidade de emprego, de renda, é que essas políticas sejam adotadas pelos partidos que estejam no poder em esfera federal, estadual e municipal.
É isso que vai garantir. Não adianta mais intervenção estatal, não adianta assistencialismo, isso é paliativo em momentos de emergência, mas não como política de Estado, de país, para crescer de forma sustentável. A única coisa que faz um país crescer, ou as duas forças de crescimento econômico, é a demografia, se a população está crescendo, quanto mais gente produzindo, maior a produção do país, como é óbvio, e produtividade. A demografia para o Brasil já não é algo favorável. Já passou. Então agora a gente precisa focar realmente em produtividade. Não tem mágica. Não adianta a gente querer esperar que não, vamos manter tudo como está agora, basta mudar o partido, mas a gente não adota as políticas que são compatíveis com a prosperidade e geração de riqueza e esperar por algum milagre que o Brasil vai começar a crescer de forma sustentável, como a China fez durante alguns anos. Não tem mágica. A rota da prosperidade está aí registrada pela história de várias nações que conseguiram se tornar países que eram miseráveis, que não tinham nenhuma riqueza nem natural. É Hong Kong, é Singapura, até mesmo o Japão, e agora estão aí como potência mundial. Não é porque são muito mais inteligentes, porque são muito mais trabalhadores. É pelo ambiente institucional, pelas regras do jogo que incentiva ou desestimula a geração de riqueza. Tem duas perguntas aqui que envolvem ESG. Como o ESG impacta ou vai impactar essa nova ordem econômica mundial e também aí até mais focada, né, como é que as empresas ou fundos como BlackRock que estão apostando em ESG, como é que eles entram nesse contexto da crise? Isso muda alguma coisa? ESG, essa é uma sigla bastante polêmica. Eu diria que neste momento o ESG passa por um momento de introspecção. Acho que ele está no banco dos réus ou está em terapia, porque as preocupações com governança são fundamentais há décadas, não é novo. As preocupações com o social, eu sou da época que as empresas começaram a publicar os balanços de responsabilidade social, o relatório anual de responsabilidade social. Isso também já está aí sendo praticado em larga medida e precisa avançar sempre. O E dentro desta sigla é que é o mais polêmico na minha visão, porque traz uma pressão de fora, não apenas para empresas, mas até para países, adotarem práticas que são contraproducentes para a sociedade, para a segurança energética, para a segurança alimentar e para o crescimento econômico, especialmente em países que são mais pobres e que vão precisar de combustíveis fósseis para enriquecer. É o enriquecimento que nos permite lidar com a mudança climática, e não é o empobrecimento, mas muitas dessas políticas acabam levando a isso. Então é preciso entender onde o ESG pode ajudar e onde ele está apenas prejudicando. E é um debate polêmico, mas ele precisa ser realmente levado a sério com franqueza. E eu vejo que é daquelas questões que hoje, no mundo, talvez, não é que vai cair em desuso, mas até muitos proponentes do ESG já estão querendo abandonar a sigla. Não é abandonar as preocupações com o meio ambiente, social e governança, mas a sigla e o movimento ESG, pelo que acabou gerando recentemente. E, novamente, a Europa é um dos grandes símbolos do ESG que deu errado. A Alemanha seria o grande exemplo disso. Mas é preciso entender realmente como a gente combate a mudança climática sem colocar em risco segurança energética, segurança alimentar e a prosperidade das nações. Esse debate precisa ser levado com franqueza e sem censura. Eu vou citar apenas um exemplo para ilustrar meu ponto, que foi num evento recente em Londres, pelo Financial Times, onde um executivo da HSBC fez uma palestra bastante crítica do ESG e até com uma visão positiva do mundo, dizendo que as questões de meio ambiente, de energia são reais, mas apesar disso o mundo vai seguir prosperando, é preciso otimismo, os humanos não correm risco de extinção, fiquem tranquilos, isso é verdade. Então é preciso que a gente coloque um debate verdadeiro e com objetivos reais e factíveis. Depois dessa palestra, o sujeito foi suspenso pela empresa. Não é assim que a gente vai conseguir realmente avançar. Assim como o ESG tem várias outras pautas. Então,
sim, meio ambiente, preservar e poluir menos, sim, preocupação social, sim, preocupação de governança. Se isso é promovido e avançado pelo ESG, tenho minhas dúvidas. E tem uma pergunta aqui sobre criptomoedas. Como é que elas se encaixam nesse cenário e quais forças elas podem exercer para manter o mundo achatado? Interessante. Boa pergunta. Dentro daquele paradigma que eu trouxe do sistema financeiro, que está em mutação, moedas sendo usadas como armas geopolíticas, eu vejo as criptomoedas, e sobretudo o Bitcoin, que é o principal, é o primeiro, e que se destaca por vários critérios técnicos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas é o que se mantém mais descentralizado de todos, portanto, menos suscetível à pressão política ou a forças externas. Um sistema como o Bitcoin, que é neutro, imparcial e apolítico, tende a ganhar espaço no mundo financeiro onde pessoas, empresas ou nações podem ser excluídas do sistema financeiro, como a gente está vendo agora com a Rússia, como a gente viu no Canadá com os caminhoneiros, durante o protesto dos caminhoneiros em fevereiro desse ano. É nesses momentos que a gente vê uma tecnologia como essa, que protege a liberdade individual, independência financeira, é que ela pode ser adotada. Não estou falando aqui sobre investimento, vão ficar ricos investindo em Bitcoin, criptomoedas. Esse é outro debate à parte, algo interessante, mas é outra preocupação. Mas dentro dessa economia que está sendo achatada, sem dúvida alguma que essa é uma força de achatamento da economia global. É o que torna o mundo mais plano, porque são sistemas ou redes monetárias, financeiras, que não têm fronteira, que nenhum governo pode interferir diretamente, que não pode obstruir ninguém de utilizar ou cercear a liberdade, seja de um indivíduo, de uma empresa ou de uma nação. Então, essa característica, para mim, tem valor. Quão valioso, aí depende de cada um precificar. Terminamos aqui as perguntas. Queria de novo te dar parabéns. Foi uma aula aqui para a gente. Obrigada. E agradecer novamente aí o pessoal da Expo Gestão pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Muito bem, espero que tenham gostado da palestra. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem e volto no próximo vídeo. Obrigado.